E a gente segue falando sobre esse assunto agora com o professor de Relações Internacionais da UERJ, Paulo Velasco. Professor, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite. Muito boa noite, Vitor. Prazer conversar com vocês. Essa a perspectiva do senhor também, professor, de reeleição do presidente Recep Tayyip Erdogan? Sim, ao que tudo indica, sim, né? Houve uma mudança de cenário importante, Vitor, em relação ao que víamos dias antes do primeiro turno, né? Havia uma expectativa de que a disputa no primeiro turno seria uma disputa mais acirrada, né? A crença de que o candidato opositor, né, o Kemal Kılıçdaroğlu, teria um desempenho melhor do que teve, né? Acabou ficando distante, né, relativamente distante do Erdogan, mais de 5 pontos abaixo. O Erdogan por pouco não vence no primeiro turno, né? Foi a primeira vez, aliás, né, que um candidato não venceu as eleições no primeiro turno na Turquia, né? Ficou a meio ponto percentual de vencer, né? Então acabou tendo um desempenho abaixo daquilo que era esperado pela oposição, né? Lembrando que ele fez uma grande aliança opositora ao Erdogan, né? Como foi muito bem comentado, está, né, há 20 anos no poder, né? Entre o período em que foi primeiro-ministro e o período em que é presidente, né? Venceu as últimas 2 eleições presidenciais, né, em 2014 e 2018, né? Mas pelo panorama, nesses 15 dias depois do primeiro turno, né, teremos eleições no domingo, né? Ele se fortaleceu, recebeu inclusive o apoio do Sinan Ogan, né, que foi o terceiro colocado no primeiro turno, né, um candidato mais extremista, né, uma postura mais radical à direita, acabou apoiando o Erdogan. Então a situação para o Kemal Kılıçdaroğlu fica bem complicada agora, né, para reverter a diferença que já tinha no primeiro turno e agora, né, ainda considerando que esse terceiro colocado no primeiro turno apoiou o Erdogan, né? Então a aposta atualmente, claro, há 2 dias do pleito, né, que teremos mais uma vez a vitória, né, do candidato governista. Agora, professor, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como é a eleição turca, qual é o sistema de votação, em quanto tempo a gente deve conhecer os vencedores, é uma apuração rápida, e qual o sistema de governo também, o voto é obrigatório? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a eleição turca. Perfeito. O sistema de governo atualmente é o sistema presidencialista, né? Não era assim, né? Em 2017 houve uma mudança importante, né, no sistema, né? Passou-se do parlamentarismo que vigorava até então para o presidencialismo, né? As eleições na Turquia geralmente se resolvem no primeiro turno, né? Como eu comentei, é a primeira vez que teremos, né, um segundo turno. A apuração não é uma apuração tão rápida, né, quanto a que temos no Brasil, né? Então é uma apuração que tende, né, a se prolongar, né, por alguns dias, né, como aconteceu já no primeiro turno, né, mas em questão de 2, 3 dias, né, já dá para cravar aí, né, certamente a vitória, né, e havendo, claro, né, uma diferença importante, né, entre os 2 candidatos, talvez até mesmo antes disso, né, dependendo aí, né, das urnas apuradas, já dê para cravar que uma situação irreversível, né, e que o Kılıçdaroğlu não conseguiria mais, né, ultrapassar o Erdogan, né. Então é um sistema que não é tão rápido, né, como no Brasil, né, há que esperar um pouquinho mais, né, mas também não é um sistema tão demorado como nos Estados Unidos, né? Às vezes, né, ficamos esperando, né, mais de uma semana, 2, 3 semanas, né, pelo fim de uma apuração, né? Na Turquia isso costuma ser um pouquinho mais rápido, né? Com relação ao comparecimento às urnas, né, na Turquia costuma ser um comparecimento muito bom, em média, né? Então é difícil ver uma eleição na Turquia, por exemplo, que o comparecimento fique abaixo de 74%, 75%, né? Os eleitores turcos costumam comparecer, né? E aí pouco importa, né, Vitor, são eleições, né, gerais, presidenciais, legislativas ou até mesmo locais, municipais, né? Tivemos um comparecimento de 88%, né, na Turquia, o que é um número muito expressivo, né? Claro que nos países em que o voto não é obrigatório, né, a tendência é que esse número seja muito mais baixo, mas 88% de comparecimento é um número bastante razoável. Nas eleições de 2018 foi 85%, né? Então, né, não fica muito distante disso. Então espera-se mais uma vez um comparecimento importante às urnas, né, e uma apuração, né, relativamente célere para conhecermos aí o novo presidente turco, né? Com relação ao sistema, né, havia, né, o empenho do candidato opositor em mudar, né, em voltar, né, a fazer a Turquia, né, voltar a Turquia ao regime parlamentarista, né, que era o que vigorava antes dessa reforma de 2017, né? O Erdogan não, né, ele se compromete a manter o presidencialismo, né, como modelo vigente, né, o modelo, né, que passou a vigorar, né, de 5, 6 anos para cá. Né, em termos de orientação política, né, também, né, havia diferenças bastante agudas entre os 2 candidatos. O candidato opositor prometia uma aproximação maior do Ocidente, uma aproximação mais importante da OTAN, dos Estados Unidos, né, atores com quem, né, o Erdogan, né, protagonizou algumas disputas nos últimos tempos, né. Havia, né, como foi bem colocado também, né, o empenho inicial da Turquia de entrar na União Europeia,
isso depois foi deixado de lado, né, pelo próprio Erdogan. Hoje não é uma questão tão prioritária, seria para o candidato opositor. Protagonizou também o governo Erdogan algumas rusgas com a União Europeia, algumas diferenças, né, com líderes europeus, né. À época, por exemplo, a chanceler alemã Angela Merkel, né, o próprio presidente francês Emmanuel Macron, houve embates, né, do Erdogan com essas lideranças europeias e também com os Estados Unidos, né. A Turquia, por exemplo, né, vem fazendo compra de armamento russo, né, comprou há alguns anos, né, bases de defesa antiaérea S-400, né, fabricadas e vendidas pelos russos. Então havia algumas diferenças importantes, né, entre os dois candidatos, né, na perspectiva, né, de vitória do Erdogan. Né, a tendência é que se mantenha tudo mais ou menos como está, que a Turquia jogando em duas frentes, é da OTAN, mas se relaciona muito bem com Moscou também, vem se relacionando bem, né, com a Rússia, se oferece para mediar a guerra na Ucrânia, né, tem algumas disputas com a União Europeia. Então a tendência é que continuemos nessa toada, né, claro, né, na hipótese bem provável de vitória do Recep Erdogan. O sistema de votação qual é, professor? É de urnas eletrônicas, como o do Brasil? É um sistema misto. Existem alguns postos eleitorais, né, um voto eletrônico, né, um voto mais automático, né, cuja contabilidade é mais rápida. Mas em boa parte da Turquia, que é um país que tem 85 milhões de habitantes, né, o voto é manual, né, em listas, né, por isso que a apuração muitas vezes acaba demorando um pouquinho mais. Né, então, né, não chega a ser, por isso a apuração, né, na comparação com o Brasil, ela acaba sendo mais demorada, né, não temos a celeridade, né, que temos na votação brasileira. Né. Então, é um sistema que combina as duas modalidades, né, existem alguns centros eleitorais, né, de cidades maiores, né, onde se faz uma votação automática por meio de meios eletrônicos, mas em boa parte da população vota, né, do modo mais tradicional, mais anacrônico, digamos assim, né, que é a partir de listas em papel mesmo. Em relação à nossa diplomacia, muda algo a reeleição do Erdogan? É positivo para o Brasil? É mais difícil para o Brasil negociar ou melhor? Como é que é? Como é que fica o saldo para a gente, professor? Na verdade, pensando nos interesses da política externa brasileira, né, o Brasil não tem, de fato, qualquer tipo de divergência mais aguda, né, com a Turquia do Erdogan. Pelo contrário, né, houve alguns momentos, inclusive, de importante convergência, aproximação, né, até mesmo, né, na presidência de Lula da Silva, ali, quando lembramos, por exemplo, no final dos anos 2000, o Brasil buscou, né, junto com a Turquia de Erdogan, né, Erdogan era à época primeiro-ministro, né, o Brasil buscou um acordo nuclear, né, junto ao governo iraniano, né, houve uma dobradinha ali do Lula com o Erdogan, né, os dois indo para Teherã, para tentar um entendimento, né, junto ao governo iraniano. Então, há uma boa relação, uma relação de confiança, eu diria, entre o atual presidente brasileiro, né, e o Recep Erdogan, o que, claro, pode render alguns dividendos para o Brasil, né, no caso, né, dele se manter. Né? Não há, de fato, da parte brasileira, diferentemente de outras lideranças ocidentais, né, não há qualquer tipo de descompasso, né, ou qualquer tipo de desencontro mais agudo, né, com a Turquia de Erdogan. E com relação ao candidato opositor, né, na eventualidade da sua vitória, eu também não acredito que isso causaria qualquer tipo de celeuma para os interesses brasileiros. Né? É bem verdade que a relação do Brasil com a Turquia não é, né, uma relação tão densa, né, tão profunda, né, em termos, por exemplo, econômicos, investimentos comerciais, né, há algumas afinidades do ponto de vista político, né, alguns interesses compartilhados, como houve ali naquela questão do Irã, né, mas atualmente, né, no que concerne ao contexto mais atual, né, podemos dizer que o grande interesse, né, desses dois atores, né, do Brasil e da Turquia, é se oferecerem, né, para buscar uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. Né. O Brasil, né, vem tentando se colocar como potencial mediador, né, a Turquia também, né, vem tentando se colocar como potencial mediador, né, sempre defendendo aí, né, a busca de um entendimento, né, que consiga encerrar o mais rapidamente possível essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ouvimos aqui o professor de Relações Internacionais da UERJ, Paulo Velasco. Obrigado mais uma vez, professor. Bom trabalho ao longo do final de semana. Bom descanso. Até a próxima. Prazer, Vitor. Até a próxima. Bom trabalho.